Um Homem nas Trevas, um grupo de amigos que rouba casas e aí eles resolvem roubar a casa de um cara que é cego, veterano de guerra e que foi indenizado porque a filha dele foi morta, foi indenizado pela família que era rica, etc. Ou seja, um roubo certo. A não ser pelo fato do cara ser um ex-militar, foda pra caramba e que guarda vários segredos. Apesar do argumento do filme ser muito bom, o grupo que fica preso na casa e tudo mais, o plot twist é melhor ainda. E o plot twist dentro do plot twist é melhor ainda também. Então são duas viradas que o filme entrega isso de maneira muito boa, classifica o roteiro para algo bem mais interessante do que só o argumento. A direção é do Fede Alvarez, o mesmo diretor lá do Evil Dead. Então, assim, muita gente está se confundindo, achando que é um terror, horror. Não é. É um suspense pesado, é um suspense que tem vários elementos de terror, como o jump scare, o lance da escuridão, o lance da virada dentro da virada, né? O twist, o plot twist dentro do próprio plot twist. Tem vários elementos. Só que ele se assemelha muito, e eu falo já como é que eu cheguei a essa conclusão, a um filme chamado Quarto do Pânico, lá da Judy Foster. Eu tava assistindo o filme com o Jurandir e o Jurandir disse, olha, a atriz tá parecendo a Judy Foster, né, cara? Quando ele falou isso, veio automaticamente a Judy Foster lá do Quarto do Pânico. E depois eu passei a relacionar o filme com ele. Pessoas enclausuradas e tudo mais. As câmeras escolhidas pelo Fede Alvarez e o tipo de agonia foram todos tirados de lá. Então é mais ou menos aquilo que você vai encontrar nesse filme. Os acertos são muitos. Antes de entrar na casa, ele tem que nos entregar quem é cada um dos personagens. Ele faz isso rapidamente, com 2 ou 3 sequências, mostrando o estilo de um, o estilo do outro, o estilo do outro. Então a gente já está acostumado e a gente já comprou a ideia de alguns. Quando o diretor nos coloca dentro da casa, melhora. A direção vai para um patamar altíssimo. Lá fora ele resolveu usar tudo, detalhe, drone, plano fechado, plano longo e tudo mais. Dentro ele faz a mesma coisa, só que como é escuro e para filmar bem com a luz baixa, ele utiliza câmeras muito fechadas, sempre em detalhes. Para mostrar a casa, ele passeia com a câmera não no plano de sequência, porque é uma simulação de plano de sequência, mas na verdade é um plano longo, é uma sequência longa. E aí ele vai passeando pela casa, nos mostrando cada um dos objetos, cada um dos caminhos da casa, onde mais tarde os nossos personagens principais ficaram presos. O recurso que ele utiliza é um traveling lindo e dificílimo de fazer. Tá aqui no objeto, sai do objeto para outro objeto e depois volta com a câmera, fechando aqui no plano americano nos atores em questão. Obviamente ele brinca muito com a câmera, ele esconde quando tem que esconder, mostra quando tem que mostrar e de vez em quando usa umas conveniências de plano para nos dar susto, nos dar o susto do pulo e tudo mais, né? Mas nada de rato passando, pássaro voando e etc. O susto é justamente a câmera, é o que você vê. E você vai dizer assim, ah, mas só que é muito fácil esse tipo de susto. Eu concordo, mas só que é um susto real. Porque quando você está no escuro, você se assusta realmente quando você vira o rosto, quando você busca outras visões. Ainda com relação ao susto, o tipo dele é o susto atrasado. Então ele finge que vai dar o susto, não dá o susto e depois vem com ele em pequena escala e depois maximiza em grande escala. Essa é a sacanagem do Fede Alvarez. Ele fez um pouquinho disso lá no Evil Dead, né, no último, o mais recente. Mas aqui o tom tá perfeito e obviamente se utiliza muito bem do escuro, uma vez que do começo do segundo ato pra lá, ele é 100% em luz baixa. Acho até que poderia ter explorado mais ainda o escuro total, na real sensação dos personagens, e deixar a gente só escutando, apenas tendo uma sensação muito parecida com as que estavam sendo vividas lá dentro daquela cena em si. Ou seja, de vez em quando vaza uma luz que, por mim, tira pelo menos um pouquinho. Resolveram utilizar os efeitos sonoros, então a gente escuta os passos, a gente escuta a respiração, fazendo referência direta ao título original do filme, que é Não Respire, uma tradução literal. A gente escuta o vento, a gente escuta o vidro, escutamos tudo minuciosamente. Uma mixagem de som perfeita para tudo isso ficar muito claro e muito palpável. O roteiro coloca os personagens sempre em situações cada vez piores. E melhor do que as situações que são colocadas são as soluções, ou seja, as conclusões. Por várias vezes a gente viu um personagem no limiar do fim, assim, de conseguir sair, mas a solução, também atrasada, assim como o susto, vinha e era sempre melhor do que a situação que ele era colocado. Tem uma cena linda, por favor, se você for assistir, lembre-se disso, até anota aí no caderninho. É uma cena que o velho consegue pegar a moça, né, a mini Judy Foster. Ele tá subjugando ela de alguma forma, não vou dizer como. Tá na sala da casa dele
E para mostrar a cena com o mínimo de clareza, uma vez que estava tudo escuro, tem um abajur aqui iluminando o chão e refletindo justamente as silhuetas, o máximo para a gente distinguir quem é quem e quem estava fazendo o que com o outro quem. Isso se chama mise-en-scène, né? Na verdade, isso não se chama só mise-en-scène, é fotografia, iluminação, etc. Mas primeiro tem o mise-en-scène da organização dos objetos da cena. Mais tarde tem a desconstrução desses objetos da cena, onde o abajur cai, o porta-retrato também cai, o vidro quebra. E por tudo isso, lá na frente, a gente tem essa cena maravilhosa, utilizando necessariamente o que estava ali no cenário. No futuro, quando esse filme sair aí nos DVDs e tudo, eu vou pegar só essa cena e vou analisar passo a passo para vocês perceberem como é interessante ter um cenário muito bem organizado, mise-en-scène, ter uma fotografia muito bem escolhida com os próprios elementos do cenário e ter, obviamente, um plano muito bem escolhido onde mostra tanto isso quanto os dois atores em questão. Mas nem tudo são flores, né? A direção tentou esconder a atuação do Stephen Lang. Ele tá bem, ele convence como cego, etc. Mas só que teve muito corte. E as câmeras escolhidas pelo diretor, pelo Fede Alvarez, não estavam mostrando a atuação facial dele. Então o diretor foi esperto, obviamente, isso não é um erro, isso é uma solução na real, mas é uma solução que esconde a atuação de um ótimo ator. A gente conhece lá de Avatar, por exemplo. Pela angústia que ele causou, pela agonia que ele causou, pela tensão empregada do começo ao fim, pelos sustos bem organizados, fotografia, câmeras, tomadas, plano de sequência e tudo que ele apresenta, eu vou dar uma nota altíssima, que é 4,5 estrelas para O Homem nas Trevas. É isso. Se você gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Coloca aqui embaixo a sua opinião e me responde. Qual é o seu filme de suspense favorito? Quem sabe eu possa até resenhar aqui citando o seu nome. Show? É isso, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.